Fala, gente, bom dia. Gente, hoje eu vou fazer um vídeo diferente, tá? Vou falar bem rápido aqui sobre o índice dólar, mas eu odeio fazer isso, parece, né, que eu vou fazer aqueles negócios de clickbait, mas não é. Eu vou falar rapidinho pelo dia de hoje, então quem quiser assistir pra saber o plano pra gente operar hoje, vai ver rapidinho o vídeo e beleza. E no final, eu vou falar uma coisa sobre o dólar, que chegou a bater 6,21 aí, e por que que o cenário ainda não é tão bonito, enquanto a gente não mudar alguns parâmetros lá. Então, se você também está interessado em descobrir uma coisa nova que dá para fazer no mercado financeiro, que é dar uma olhada em alguns parâmetros, algumas coisas para ter uma ideia do que pode ou não acontecer, ou inclusive, como eu gosto de brincar, ter um termômetro do país, né, olhando apenas o indicativo dos preços ali de algumas coisas, ou dos principais papéis de um país, né. No nosso caso aqui dá para ver perfeitamente isso através do índice. A gente consegue ver o índice e também o dólar. E a gente vai ver um probleminha disso daí, tá? Então, se você quiser saber, eu vou começar rapidinho. Gente, a questão de notícia, isso já me adianta também a vida aqui. A gente não tem praticamente nada, tá? Eu olhei em alguns lugares aqui, realmente a gente não tem nada aqui pelos calendários econômicos. Tem umas coisas ali ou outra, né, às 10h30, depois meio-dia e meia ali e tal, tudo, mas assim, nada que possa impactar o preço. Mas lembrando, vocês estão vendo que, além de estar em dezembro e vários dias desse mês terem movimentos totalmente erráticos, né? Vocês viram a violência das pancadas de ontem, né? Olha isso aqui. Isso aqui é o dólar, tá? Vocês viram o quão violento foi, né? Ele veio subindo até aqui, olha a pancadaria que foi, né? Grandes movimentos acontecendo ali, né? A gente sabe que tem intervenção do Banco Central para não deixar o dólar chegar e passar ali dos 6,21 que ele chegou a bater, cara. 6,21 reais. É muita coisa, né? Então, para hoje, gente, ó, eu sei que ele ainda tá muito caro, mas ele não tá esticado não, tá? Ele pode, inclusive, voltar a subir, tá? Tá tranquilo. Se for para baixo, pode ser também. Mas, gente, de estudo, o que eu tenho é só isso aqui, vou até deletar, que era só para mostrar para vocês. Isso aqui, tá? E a única coisa que eu tenho é isso aqui, eu não tenho nada que pode segurar o preço, etc e tal. Claro que eu vou ficar de olho nessas regiões aqui, mas eu não sei se eu vendo se ele chegar nessa região. Depende muito daquelas coisas, dos 3 fatores que eu sempre falo em todos os vídeos aqui, eu não vou repetir aqui, tá? Então é o seguinte, esse é o cenário pro dólar, cuidado, tá? No índice, gente, eu vou afastar um pouco mais e o índice tá desse jeito aqui, essa maneira aqui. A gente tem uma região de fundo aqui, ou seja, um suporte bem definido, tá? Eu gostaria muito de vir buscar uma compra aqui, ou, tá, uma compra aqui na 200, gente, já na abertura, no primeiro candle, dependendo de como ele acontecer. Então tem muito aluno aí, inclusive, que fala, pô, professor, mas dá mesmo pra pegar. Inclusive eu me sinto mal quando fala professor, negócio que me chama de Bruno, mas eu entendo, né, e muito obrigado pelo respeito, e isso é muito legal, né, esse reconhecimento é muito bom e me faz muito bem também, confesso, tá? Então é o seguinte, né, realmente, a primeira vela, ela é um caso à parte, é muito complicada. Ela tem que ter uma série de fatores para entender, para validar uma entrada. Lembrando que o primeiro volume é sempre bagunçado, então ela claramente vai ter um volume alto, né? Por isso que o contexto de como ela é, onde ela acontece, é bem relevante, inclusive do cenário. Aqui a gente gostaria, sim, tem uma tendência boa para cima. Não estou falando disso aqui, eu estou falando da tendência com relação ao cenário macro, por ele estar bem esticado, sem praticamente fazer nenhum recuo, tá? Então, aqui, para dentro desse pequeno micro canal de alta, ele vir perto dessa região com o apoio da 200, afastado de todas as médias e já dar um candle de saída pra gente ir embora, é interessante. Caso contrário, gente, eu não faço nada, tá? Então, regiões de compra rapidamente na 200, já na saída, ou aqui embaixo, onde a gente tem uma série de fatores, além dele estar esticado, etc e tal. Beleza? Dito isso, gente, agora eu vou mudar aqui pro dólar, num outro cenário aqui, e vou trazer pra vocês aqui um gráfico mensal, que a gente consegue ver aqui, ó, desde a primeira velhinha aqui, ó, né? De 2005, aqui atrás, onde tudo começou, né, onde nasceu isso daqui. E a gente consegue ver, ó, né, aqui tem um enrosco lá no começo, aí depois começa ó, o dólar, ó, olha só, que interessante. O que eu quero dizer com isso? Que a gente está olhando e falou, tá, não entendi nada do que você fez. Foquem nisso aqui, guardem essa imagem aqui na cabeça de vocês. E aí agora eu quero dizer uma coisa. Sempre que o pessoal vai começar a estudar o mercado financeiro, tem algumas coisas que a gente leva em consideração. Por exemplo, uma das coisas mais básicas é identificar o que é uma tendência. Né? E pode ser uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. Né? Então, o que define bem uma tendência agora, é isso que eu quero dizer para vocês. Não é o preço subir assim. Isso aqui significa que ele está muito esticado, ou seja, a qualquer momento que você comprar aqui, é o caso do Bitcoin agora, por incrível que pareça, lembrando que eu até esqueci de falar, hoje é dia 18/2, gente. Hoje é dia 18/2, 8h09 da manhã, tá? Desculpa aí. Mas, né, se você comprar aqui, tá numa tendência de alta, não tá? Tá. Só que você corre o risco de comprar aqui, e é nessa hora que o preço faz um recuo para depois continuar aquele movimento de alta. E nisso aqui é onde você perde dinheiro e toma muito prejuízo. Então, o que acontece? Como a gente define o que é uma tendência saudável, tá? É quando ela tem a tendência de alta, ela tem um movimento de alta, ela recua, mas ela não pode recuar pouco. Tão pouco, ela pode recuar muito, ela tem que recuar somente o necessário, o ideal, que mostra que a força de recuo, essas regiões aqui, elas são bem menores e mais fracas do que as forças, do que os movimentos de força na subida. Né? Então, quando sobe, sobe muito, quando cai, cai pouco, mas não pode cair muito pouco. Difícil, né? Chato, né? Eu vou mostrar aqui, ó. Isso aqui é quando cai pouco, não é confiável. Isso aqui é quando cai muito, não é confiável. Porque mostra que isso aqui pode ser apenas um movimento para continuar aqui e depois vem um movimento real. E o outro,
e o outro que é assim, significa que esse movimento, como ele foi igual ou maior às vezes que esse, significa que às vezes pode não ter esse novo movimento para cima. E na verdade, agora ele vai fazer um movimento oposto e começar aquele movimento de tendência de queda. Vocês conseguem entender isso? Eu não vou explicar muito isso aqui, né? Mas eu disse isso daqui rapidinho, por quê? Para mostrar aqui para vocês o gráfico mensal, né, do dólar. E, gente, o que vocês veem aqui, ó? Ó, tá vendo? Ó, isso aqui é muito pequeno, muito pequeno, muito pequeno, muito pequeno. Logo, ele continua. Agora, aqui, ó, olha até onde ele vem. Ele vem até uma região interessante, depois ele sobe de novo e agora ele está levemente lateral. Sabe qual é o problema? É que dentro dessas análises que a gente faz, quando a gente começa a aprender a ler o preço, a gente começa a descobrir algumas ferramentas, né, que elas funcionam de um jeito que é espantoso, tá? E uma dessas ferramentas é as projeções de Fibonacci. Para quem não conhece o que é Fibonacci, tá? Comenta que eu quero saber um pouquinho mais do que é Fibonacci e eu vou fazer questão de mandar para você um link no YouTube de um vídeo da Disney, do Pato Donald, né, que ele explica o que é Fibonacci e por que ele funciona tão bem na medicina, na natureza, no corpo humano, na forma da biologia, no nosso planeta como um todo, né, de plantas arcaradentária. Falei certo? Acho que sim. Gente, é absurdo, é sensacional e é muito massa, né? Enfim, e a gente consegue usar essas ferramentas para, inclusive, por exemplo, você acha que um cara aqui em 2015, ele sabia aonde poderia estar batendo o dólar? Você acha que tem como saber, como prever onde o dólar poderia estar batendo? Vamos usar uma ferramenta aqui para mostrar para vocês, ó. Então eu vou colocar ela aqui na cor verde para mostrar que é para cima, certo? E aí, ó, para cima, segundo essas projeções que diz que o quanto isso aqui andou, em teoria, é muito saudável para o dólar chegar nos próximos anos em 5,58. Olha só como ele ficou em 2019, 2020, 2021, 2021 para 22, 2022 para 23 e o começo de 2024. 5,58. Ele diz também que bons preços, né, que um bom valor que o dólar ainda pode chegar é 6,53. Estamos em 6,11 agora. Ou seja, lembra que eu falei? Isso aqui, essa coisa de projeção de Fibonacci é uma coisa que funciona absurdamente bem. Tá? Então ele pode chegar a 6,53. E a longuíssimo prazo, que é um pouco mais difícil, mas pode acontecer, o dólar pode chegar a R$ 8,06. Tá aqui. Tá? E olha só, o que acontece? Ele vem, descansa. Vem, descansa. Isso aqui é o que a gente chama de pullback. E nessa situação em específico, eu não vou explicar porquê, mas é chamado de pullback complexo isso aqui, tá? E agora, gente, ele pode fazer isso aqui, chegar a 8 ou não. Pode não chegar, né? Mas o problema, gente, é que se a gente vê desde 2011, né? Isso aqui, ó, depois que ele saiu dessa caixa aqui, ó, isso aqui era uma caixa, certo? Quando ele fugiu dessa caixa, ele começou a ter movimentos saudáveis para continuar subindo. E onde isso vai parar? Gente, a gente só vai realmente ver o fim do dólar quando a gente vê nesses gráficos maiores, ele fazendo figuras que mostram que ele atingiu um ponto que não consegue mais passar, né? E começa a perder regiões de fundos, né? Começa a perder regiões que ele nunca voltou, né? Por exemplo, do mesmo jeito que ele subiu aqui e continuou subindo, se ele fizer isso aqui e começar a perder essas regiões aqui, aqui e aqui, aí sim a gente pode ver ele voltando a ficar ali perto das casas de 2 e pouquinho, ou como era aqui o caso, ó, 1,54, já pensou? Só que, gente, vocês entenderam o quão complexo isso é? Perdão, até me engasguei aqui. Eu não tô 100% ainda. Mas isso aqui é para mostrar para vocês, e me desculpa falar tão rápido assim, mas é para dar tempo de colocar tudo isso num vídeo, né? Que, gente, o dólar ainda tá, né, num cenário super macro aqui, desde a história, do contexto dele, em uma tendência de alta. E ele pode ser que continue essa tendência, né? Eu, no caso, né, só vou acreditar que vai mudar quando mudar. Quando a gente começar a ver o preço dizer que, olha, daqui para cima tá difícil, a gente não consegue mais, tá? Então, gente, tomam cuidado. Eu acho que eu fiz até uma cola gigantesca que acabei não utilizando ela, né? Então acho que eu esqueci algumas coisas, mas eu vou fazer um vídeo um pouco mais complexo, né? Um pouco mais detalhado sobre o dólar. Isso aqui é só para dar uma palhinha para vocês, tá? Então, gente, muito obrigado, valeu, um forte abraço. Ótima quarta-feira hoje. Quarta-feira, dia 18. E é isso, gente. Tamo junto e valeu.